Hoje o vídeo não é sobre projeto, não é sobre obra, é sobre um procedimento que eu fiz. Sabe o que é blefaroplastia? Então eu vou te contar tudo aqui nesse vídeo. Galera, hoje eu tô fazendo 45 dias de pós-operatório da minha blefaroplastia. Mas o que é isso que eu tô falando? A blefaroplastia é uma cirurgia aqui na pálpebra do olho. Para vocês entenderem um pouquinho mais, eu vou deixar esse vídeo aqui que eu fiz antes da cirurgia. Oi meu povo, tudo bom com vocês? Hoje eu vim fazer um relato sobre a minha blefaroplastia. Na verdade, é o antes da blefaro, né? Quero mostrar para vocês como que é o meu olhar, que a blefaroplastia é a retirada dessa pálpebra que a gente tem sobrando aqui, esse pedacinho, né? E isso é algo que me incomoda há muito tempo e que tá causando algumas outras coisas no rosto, como por exemplo, essas linhas de expressão aqui. Então eu tenho mania de levantar a sobrancelha e com isso fica marcado aqui. Eu tô sem maquiagem nenhuma, para justamente mostrar para vocês como que tá a minha pele. E também ela tá causando essa ruguinha aqui, que é aquela ruguinha de quando a gente fica braba de fazer assim. Então, ela tá fixa já, a minha ruga aqui. E vocês podem ver que tem bastante pele sobrando aqui em cima, por isso que eu fui fazer a consulta. E isso não é uma questão de idade, tá, gente? Ela é relacionada a uma consulta com a dermatologista, cirurgiã, enfim, para ver se você tá apto a fazer a cirurgia, né? Tem que ter elas fazem como se fosse um teste, mas elas pegam uma pinça ali e fazem a medição, né? Tem que ter um tanto de pele mínima para o olho ser retirado, isso aqui, o olho fechar, depois tudo certinho, né? E renovar, então, essa parte do olhar, que é algo que tá me incomodando bastante. Então, quem vai fazer minha cirurgia é a doutora Cris Esfredo, aqui de Rio do Sul, Santa Catarina. Eu vou realizar a cirurgia amanhã de manhã. Espero que dê tudo certo. Venho aqui contar pra vocês como que foi. E é isso. Queria mostrar pra vocês como que é a cirurgia, porque eu tinha bastante curiosidade também. E vi vários vídeos, me informei bastante de como que é o procedimento, né? Como que é a avaliação, como é o pós, e quero compartilhar isso com vocês. Então, pessoal, por esse vídeo já deu para entender um pouquinho do que eu tô falando, né? Hoje, com todo o pós-operatório, com a cirurgia que deu tudo certo, eu quero mostrar para vocês como foi esse período, né? Pelo menos ali de até os 15 dias que eu tive que tirar os pontos e tal, que eu filmei tudo para vocês acompanharem aqui como é feito, porque eu tenho certeza que, assim como eu, tem muita gente aqui que tem dúvida de como que é o procedimento, e eu vou falar um pouquinho também como foi esse pós-operatório. Então, como eu disse, a princípio eu fiz a consulta com a doutora, ela fez a medição então aqui em cima para ver se realmente é indicado fazer a cirurgia, porque tem casos que não é indicado, né? Além da cirurgia tem, acho, se eu não me engano, o procedimento a laser, que dá para fazer também, mas no meu caso foi a indicação da cirurgia, né? Que a doutora Cris Esfredo fez. Então, a princípio eu tava tranquila, cheguei lá no consultório, elas me deram um remedinho para tomar antes da cirurgia, mediram minha pressão, tava um pouquinho alta, eu tenho a pressão baixa geralmente, entre 10, 11, e tava em 14, 15, tava bem ansiosa, e a doutora depois comentou que essa minha pressão ficou ao longo da cirurgia também oscilando assim para alta, né, por conta da ansiedade. Tô aqui aguardando para iniciar a cirurgia. Cris tá aqui comigo, tô na sala de espera, já tomei uns remedinhos pra relaxar, tô aguardando me chamar. A cirurgia deu tudo certo, como eu disse, a gente toma esse remedinho antes, que a intenção acho que é tranquilizar um pouquinho. Daí ela faz lá no consultório mesmo, na clínica dela, né,
Então a gente deita na maca, ela aplica anestesia. A anestesia é mais ou menos aqui assim, é uma aplicação local. Dói um pouquinho o furo, né, da agulha, então não tem o que fazer, um pouquinho dói, tem que aguentar. E depois ela faz o corte, então, né, primeiro ela faz o desenho ali, e depois ela faz o corte com o bisturi cirúrgico, né, e depois dá os pontos. Então, depois ela dá os pontos, eu vou mostrar ali pra vocês no vídeo, ela coloca coloca o curativo em cima, né? Então a gente vem com uma cirurgia bem protegida para casa. Como é aplicado anestesia local, eu não senti nada, a gente sente assim, um desconforto, né, do corte ali do bisturi, mas não senti dor. Nesse olho de cá, depois, durante o pós, né, ele sangrou um pouquinho mais, e a doutora comentou que na cirurgia também ele sangrou. Quando ela estava cortando, eu senti um pouquinho de dor, e daí ela aplicou mais anestésico, então, né, no geral foi tranquilo. E depois que eu cheguei em casa, a gente tem os passos ali que a gente tem que seguir direitinho para dar tudo certo pós-operatório, né? Então, assim, além desses remédios ali que ela deu lá, depois ela passou outros remédios para dor, para cicatrização, enfim, para dar tudo certo ali a cirurgia. Eu fiz a cirurgia pelas 9 horas da manhã, e quando era umas 11 eu já estava em casa. E daí eu cheguei em casa, eu já fui direto para a cama, né, para ficar em repouso. Não precisa passar nada em cima, é só deixar o curativo e a aplicação daí de gelo. Então, o que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, tem esses gelinhos, que é esse aqui, se eu não me engano, eu acho que a gente comprou na farmácia, mas ela dá 2, né? Ela me deu lá na cirurgia. E também o travesseirinho que eu vou pegar para vocês verem. Daí a gente tem que ficar dormindo mais alto. Voltei. Eu ganhei da doutora esse travesseirinho aqui, que a gente coloca assim para viajar, sabe? Assim. Então eu tinha que dormir com esse travesseiro e com os travesseiros com a cabeça elevada, né? Não podia baixar a cabeça. Então nessa primeira semana, pelo menos, tinha que dormir com a cabeça mais alta. No primeiro dia, eu dormi com esse. Mas eu tive muita dor aqui atrás. E um dia antes, eu não sabia que ela ia dar esse travesseiro. Então eu comprei esse aqui. Esse aqui foi comprado lá na Van. Se eu não me engano, foi R$ 49,90, algo assim. E ele é... Deixa eu mostrar esse aqui, ó. Esse aqui ele é mais durinho, ó, a espuma dele. E esse outro, a espuma dele é bem macia, tipo aqueles travesseirinhos da NASA, ó. Então, quando tu deita, ele fica mais confortável aqui na região do pescoço. Ainda te deixa alta e fica mais confortável. Mas, nos primeiros dias eu indico dormir com esse aqui, justamente pra gente não baixar, né? Porque é automático, quando a gente tá dormindo, a gente não sente, a gente se vira, enfim, né? Então, no primeiro, ali quando eu cheguei da cirurgia, eu já fui deitar, tomei as medicação. Acho que eu dormi, porque o medicamento é um pouquinho forte, enfim, dá sono, né? Então eu dormi com esse travesseiro, enfim, e coloquei o gelo, colocava um paninho no rosto para não queimar, né? Porque o gelo, se colocar direto na pele, ele queima, e colocava o gelo, né? Um desse lado, um desse lado. Como eu ia trocando direto, se eu não me engano, ali na receita ela indica a cada 2 horas troca o gelo e coloca 30 minutos. Porém, eu acho que eu não fiquei 5 minutos sem o gelo, eu trocava direto, sabe? Então, de sexta-feira até segunda-feira de meio-dia, eu fiquei direto em repouso com o gelo no olho, de manhã, de tarde, de noite, enfim, eu trocava direto. Não senti dor nesse período, vou deixar aqui para vocês verem como que foi esses primeiros dias, essa primeira semana. E no primeiro dia, ele sangrou um pouquinho, principalmente ali de tarde, sabe, que eu tava sozinha. Então, eu acho que me deu um pouquinho de ansiedade, que daí a gente começa a pensar, enfim.
E eu já saí da cirurgia enxergando, vou deixar a foto ali pra vocês também, né? Só que conforme foi passando, até por ficar muito tempo com o olho fechado, quando eu abria eu ficava com a visão meio embaçada. Então eu não forçava muito, né, pra não ficar muito, né, forçando. Eu não queria estragar os pontos, né, danificar ali a parte cirúrgica e estética também, né, que a doutora fez os pontinhos bem bonitinhos. Então eu ficava meio com medo. Até depois, quando ela tirou os pontos, eu falei pra ela, tirou o curativo, na verdade, né? Ela tinha deixado os pontos ainda mais uma semana. Eu fiquei meio apreensiva, parecia que eu não conseguia nem piscar direito, porque a gente não sabe até onde que pode ir. Outra coisa, além dos remédios, eu tinha que pingar esse colírio que é o Lágrima Plus, que é um lubrificante oftálmico. Deixa eu mostrar pra vocês vai pegar. Tá vendo? Esse aqui foi o que a doutora indicou, né? Às vezes o seu médico pode indicar outro. Depois que eu tirei os pontos, né? Esse colírio eu ainda tô usando, tá? Eu sempre usei colírio, gente. Eu utilizava o Optive, que foi o que o meu oftalmologista receitou pra mim, por conta de ficar muito tempo no computador, enfim. E depois que a doutora me receitou esse ali, eu tô usando esse dela por conta da cirurgia. Então tá, como eu disse pra vocês, de segunda às 9 foi feita cirurgia, às 11h30 eu cheguei em casa, eu fiquei de repouso e gelo até segunda-feira de meio-dia. Segunda-feira de meio-dia eu fui trabalhar, né? Trabalhei home office, praticamente a semana inteira ali, porque o escritório fica perto da minha casa, né? Então eu consegui trabalhar home office e eu fazia mais ou menos 2 horas e 20 minutos, daí eu voltava e botava gelo, né? Pra não deixar de descuidar da cirurgia. Até por conta do computador e tal. Aí o que eu fazia? Eu não sei se faz diferença ou não, né? Mas como a doutora pediu depois para passar um monte de coisa, vou mostrar aqui para vocês também, na parte da cicatriz, eu usava o óculos de sol ali por conta da tela do computador, né, para não dar nada no olho. Baixei um pouquinho a luz da tela também para não forçar, né, a vista. Então, depois que eu fui, acho, uma semana depois, eu tirei os pontos. E daí ela colocou mesmo assim em cima ainda o curativo para proteger, né? A cicatriz como estava muito recente. Aí na outra semana, então 15 dias depois, eu tirei o curativo e pude ver como ficou a cirurgia. Tava bem ansiosa pelo resultado. Vou deixar aqui a foto para vocês de quando eu saí lá do consultório. "24 horas da minha bléfora". Quero mostrar para vocês. Tentar mostrar aqui, tá o roxinho aqui em cima do olho, bem no delineador, dá pra abrir um pouquinho o olho, ó. Tô passando colírio, e aqui em cima tem onde tem os pontos, tem um pouquinho de sangue, que foi ontem, logo depois da cirurgia. Esse olho de cá, a doutora comentou que sangrou um pouquinho mais, mas também deu tudo certo. Ele tá inchadinho, mas também tá normal, acredito. E ontem à tarde e à noite fiquei o dia todo com gelo, a noite toda também, com gelo aqui no olho. Depois eu mostro pra vocês o gelo que é usado. E é isso, no geral tô bem, tô enxergando bem. Não tá vermelho dentro do olho, não tem sangramento. É isso aí. Hoje é meu segundo dia de bléfora, eu não tô abrindo muito o olho pra não forçar, né? Mas ainda tá o roxinho ali em cima, já desinchou bastante, né, do primeiro dia da cirurgia. E é isso, seguimos com gelo e repouso. Hoje é o terceiro dia da bléfora. Aqui a gente já pode ver que ele tá ficando amarelo, tá vendo? Tá saindo roxo e tá ficando amarelo. O que eu acho que seja bom. Tá cicatrizando melhor, né? Hoje é o quarto dia, então, da bléfora. Tá mais amarelo, né, do que ontem. Também já dá pra eu abrir um pouquinho mais o olho. Não abro
pra não forçar. E parece que eu até fiz uma maquiagem, ó. Ai, eu não posso rir, gente. Tem que cuidar pra não rir, porque senão mexe aqui em cima. Eu acho que isso é uma das piores coisas aqui pra mim. Mas tá tudo certo. 4º dia de blefaroplastia. Hoje é o meu 5º dia da blefaroplastia. Tá desinchando mais aqui em cima, tá dando pra abrir um pouquinho mais o olho. Hoje é o meu 6º dia da blefaro. Ontem eu tive um pouquinho de coceira nos olhos, tá começando, na verdade, eu só dou umas leves batidinhas assim. Também mandei foto pra doutora e ela disse que tá tudo certo. Hoje faz uma semana da minha blefaro. Já tá bem mais amarelo aqui, ó. Aqui no cantinho ainda tá um pouquinho preto, tá vendo? Tá amarelo. E hoje eu vou lá na doutora Cris pra fazer a retirada dos pontos e ver como ficou. Então, salve. Voltei agora da médica e ela tirou os pontos aqui, porém ela colocou o esparadrapo ainda pra ficar bem firme e vai tirar só semana que vem. Mas já dá pra ter uma noção de como vai ficar. Saindo agora aqui da doutora, ela já tirou o curativo aqui. Mas ficou perfeito. Eu amei, gente, olha só. Mês que vem a gente já marcou pra ver como é que vai estar. Ela receitou também, aliás, ela deu esse produto aqui, que é um manipulado da clínica dela também, né? Eu não vou mostrar porque, se eu não me engano, é venda proibida, enfim, e é da clínica dela. Esse aqui é para cicatrização. Então, ela pediu para mim colocar um algodãozinho com água micelar em cima, né? Limpar bem, aí aplicar esse produto e passar o protetor em cima. Porque eu tô usando esse aqui da La Roche, que ela receitou também, que é para pele sensível. Então, o que eu uso são esses dois. E daí depois, passou acho mais ou menos uns 15 dias, daí eu perguntei pra ela falou que eu já podia aplicar um pouquinho de base, e até ficava mais seguro, assim, pra proteger mesmo a cicatrização. Ô, gente, e outros cuidados que eu esqueci de mencionar, por isso eu tô gravando esse vídeo aqui pra adicionar pra vocês, foram, tinha que ficar pelo menos 20 dias sem dirigir, então, eu não dirijo, então pra mim não foi nenhum problema, 30 dias sem academia e uma semana sem cozinhar, por conta do vapor ali da comida, né? Além disso, a parte, quando vai dormir, a gente coloca aquele travesseirinho que eu mostrei pra vocês, por conta de não virar do lado, sabe? Pra não pegar aqui, onde teria os pontos, né? E o final da cicatriz, que nem tem a minha aqui. Então, como eu falei pra vocês, tô com 45 dias de cirurgia e eu ainda não tô dormindo sem o travesseirinho aqui, tá? Eu tô cuidando bastante, tô dormindo reta pra não virar e dormir com uma cicatriz aqui amassada ali no travesseiro, né? Porque pode prejudicar durante a noite, enfim. Então tem que tomar esses cuidados que a minha médica passou, minha doutora, pro meu caso, né? Cada caso é um caso, como a gente fala. Então esses foram os cuidados que eu tomei e ainda estou tomando. Eu não apliquei botox, tá, gente? Eu não fiz nada, só a blefaroplastia. Vocês podem ver que ainda tem aquele sinal aqui, né? Aquela ruguinha que tava formando, mas ela tá bem mais amena de quando eu tava com o olho sem a blefaro. E aqui em cima praticamente sumiu aquela ruguinha que eu tinha, ó. Dá pra ver bem pouquinho. Então a blefaro, deixa eu mostrar pra vocês aqui pra ver se vai dar pra ver. Tô sem nada, tá? Só passei o produto ali da cicatrização e o protetor dela. Então ela tá bem certinha a cicatriz, ó. Dá pra ver um sinalzinho aqui bem... Tá vendo? É essa parte aqui, ó. Deixa eu
filmar de pertinho pra vocês verem. Eu gostei muito do resultado. Todo mundo elogiou bastante e abriu bem o meu olhar. Tô olhando aqui pro vídeo, ó, mas vou olhar pra vocês verem. Gostei muito do resultado, acho que deu bastante diferença. E vou deixar aqui também o antes e depois para vocês verem. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo eu quis fazer bem informativo para mostrar como que foi a minha cirurgia pós-operatório, porque quando eu fui fazer a cirurgia eu tinha bastante dúvida de como que era, se doía, se não doía, como que ia ser o pós-operatório, se tinha que ficar muito tempo em repouso, então eu tinha bastante curiosidade, por isso que eu fiz esse vídeo para deixar aqui para o pessoal ver. E hoje, como eu disse, eu tô com 45 dias no meu pós-cirúrgico, a cirurgia tá bem boa, a cicatrização foi bem legal, tá quase sumindo. E é isso, galera. Dúvidas, perguntas, pergunte aqui que a gente vai conversando, tá bom? Um beijo, valeu, tchau!